Olá, hoje é a sexta aula da disciplina Teologia dos Livros Históricos e hoje nós vamos abordar os livros de 1º e 2º Samuel, que são livros chamados históricos, estão dentro dessa classificação. Nós inicialmente iremos falar sobre o que significa o nome Samuel. Samuel pode significar o nome de Deus, seu nome é Deus, ou pedido a Deus. Pedido a Deus porque ele foi um filho muito desejado. A sua mãe, Ana, desejou muito, pediu a Deus um filho e Deus concedeu, então, Samuel a Ana, que o consagrou, e levou Samuel de volta para Deus, levou para o tabernáculo para ser criado pelo sacerdote Eli, pois ela fez um voto, que faria isso se Deus concedesse o desejo dela de ser mãe. Samuel tinha o voto nazireu, que é aquele voto que Sansão também tinha, que João Batista tinha, que é o voto que não é permitido cortar o cabelo, não é permitido beber vinho, não é permitido comer uvas e entre outras exigências, que fazem parte desse voto nazireu. Então Samuel também era parte, dessa denominação, chamada nazireu dentro da religião judaica, tá? E do que trata o livro de 1º e 2º Samuel? O livro de 1º e 2º Samuel, ele vai tratar do final do livro de Juízes, ele vai pegar aquele final do livro de Juízes, vai tratar do final do tempo dos juízes e o estabelecimento da monarquia. Então, o último juiz que nós temos registrado é Sansão. Samuel, então, ele vai assumir essa função de juiz e junto a essa função ele terá mais outras duas funções. Ele será também sacerdote e ele será profeta. Então, ele é o único homem de Deus com essa tripla função ali no Antigo Testamento. A função de profeta era uma função importantíssima, porque naquele tempo Deus falava ou se revelava ao seu povo, comunicando-se com o profeta. O profeta tinha a responsabilidade de levar até aquele líder de Israel a mensagem de Deus. E no caso dos reis, Samuel teve essa função, tanto com Saul como Davi. Ele também tinha a função de ungir os reis. Então, ele ungiu Saul e também ungiu Davi. Tá? O livro ele vai fazer um contraste, entre homens bons e maus, entre juízes maus e juízes bons, entre sacerdotes maus e sacerdotes bons, entre reis maus e reis bons. Especificamente, ele vai mostrar o fracasso de Sansão, junto ali aos filisteus, e vai então levantar Samuel como juiz depois desse período que quase a tribo de Dan foi extinta, foi derrotada pelos filisteus por causa de Sansão, do seu envolvimento com as mulheres, de como ele renegou o seu voto nazireu, ele cortou o cabelo, Essa era uma exigência, não podia cortar o cabelo, e ele se permitiu a isso. Também vai fazer uma comparação de um mau sacerdote que foi Eli, com um bom sacerdote que foi Samuel, e com um rei que começou bem o seu reinado, mas depois perdeu-se completamente, que foi Saul, e um rei segundo o coração de Deus, que foi Davi. Tá? Então, quando começa 1º Samuel, ainda está em vigor a época dos juízes, mas num processo de enfraquecimento. Ou seja, já não existem aqueles heróis militares, Samuel não vai ser esse herói militar. Apesar dele exercer a função de juiz, a sua função será outra. A sua função será fazer a transição dessa época dos juízes, que foi uma época tão ruim para Israel,
para a época da monarquia, a época dos reis, tá? Esses livros de 1º e 2º Samuel, na verdade, na Bíblia hebraica, no cânon hebraico, eles constituem um só volume, tá? E somente com a Septuaginta, que foi a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, no caso do Antigo Testamento do hebraico para o grego, é que os livros são divididos por questões de organização, questões organizacionais, tá? E aí esses livros, eles relatam, né, eles abrangem o período da transição dos juízes para a instituição da monarquia, relatando os reinados de Saul e Davi, tá? O texto hebraico, né, tradicionalmente denomina esses escritos como livros de Samuel. Por quê? Porque eles reconhecem o papel importante no estabelecimento da monarquia, exercido por Samuel. Então, Samuel, ele tem essa tripla função, né? Isso tudo é de extrema importância para Israel. E ele tem essa função importantíssima de fazer essa transição do tempo dos juízes para o tempo da monarquia. Vocês lembram que o livro de Juízes, né, relata já o desejo do povo de Israel de ter um rei, né? E aí Samuel será o responsável por essa transição. Por isso ele é praticamente homenageado em ter os livros com o seu nome, por causa dessa importância dele nesse período de Israel, tá? E a autoria? Tem o nome dele, mas foi ele que escreveu? Em uma parte, sim. Na verdade, os livros são anônimos. Não existe lá no livro de 1º Samuel e 2º Samuel algo, né, nenhuma passagem relatando que foi Samuel que escreveu. Mas a tradição, ela vai dizer que ele escreveu uma parte. Ele escreveu de 1º Samuel 1 ao 24, capítulos 1 ao 24, e Natã e Gade, outros 2 profetas, escreveram a parte restante, já que Samuel vai morrer no final, praticamente, do livro de 1º Samuel, certo? As descrições detalhadas e a minúcia sugerem que os autores foram testemunhas oculares dos acontecimentos. Ou seja, todos os 3 profetas foram testemunhas dos acontecimentos e participaram desses acontecimentos, já que eles eram aquela pessoa responsável de comunicar, né, de levar a comunicação, a mensagem de Deus para os reis. Então, segundo a observação do Talmud hebraico e da declaração que está em 1 Crônicas 29, há indícios, né, de que a autoria desses livros foram mesmo desses 3 personagens, de Samuel, de Natã e de Gade, que eram 3 profetas em Israel. Então, lá em Crônicas diz, são registros históricos do vidente Samuel, do profeta Natã e do vidente Gade. Vidente era uma outra palavra usada para esses homens que tinham visões. As profecias podiam ser por visões, por sonhos, né? De diversas formas, conforme Deus quisesse mandar essa mensagem. Então, eles receberam essas mensagens, eles recebiam essas mensagens, muitas vezes em forma de visões, por isso eles eram chamados de videntes, tá? Então, no texto hebraico é bem comum essa expressão videntes, tá? Então, como a gente já viu, os livros têm esse nome de 1º e 2º Samuel por causa do destaque de Samuel, né, em toda a história, principalmente nessa transição que ele faz do período dos juízes para o período dos reis. Tá? Quais os acontecimentos relatados nos 2 livros? Eles cobrem o período do nascimento de Samuel até o fim do reinado de Davi. 1 Samuel começa com o nascimento de Samuel, não é? Com a história da sua mãe que deseja tanto um filho. E 2 Samuel termina com o reinado de Davi, tá?
Samuel tinha aproximadamente 30 anos quando começou a sua liderança em Israel, 5 anos após a morte do sacerdote Eli. Ele nasceu aproximadamente em 1100 a.C., tá? E o período, então, que vai ser relatado, né, nesses livros é de aproximadamente 130 a 135 anos. E antes, então, da magistratura de Samuel, porque Samuel passa a exercer esse papel de juiz depois da morte de Sansão, a gente viu que diversos juízes governaram Israel, né? Sansão governou Judá e Dan, Jefté governou Manassés e Efraim Oriental. Então, outros julgaram outras partes de Israel, enquanto Samuel crescia em Siló, ali junto ao sacerdote Eli, residindo ali próximo, né, ao tabernáculo, passando o dia, provavelmente no tabernáculo com o sacerdote e aprendendo da lei de Deus, né, que foi para isso que sua mãe o devolveu ali para Deus, o levou até o tabernáculo. Então, nós temos aí um contexto histórico, né, bem rico, tá? O que é que aconteceu no tempo desses livros, né? Houve a opressão dos filisteus, né, que demorou 40 anos, está relatado lá em Juízes 13:1, tá? E aí culmina lá com a história de Sansão, né? 40 anos durou a magistratura de Eli, o sacerdote, que de uma certa forma também exercia a função de juiz. 75 anos a Arca da Aliança, que era a representação de Deus ali para o povo de Israel, ficou em Kiriat Jearim. Depois que ela foi levada pelos filisteus e foi retomada, ela não volta para Siló. Ela fica lá em Kiriat Jearim, uma cidade ali de Israel. Durou 40 anos também a magistratura de Samuel. 40 anos durou o reinado de Saul e 40 anos o reinado de Davi. O reinado de Saul vai de 1050 a 1010 e o reinado de Davi vai de 1010 a 970. Alguns livros relatam 1011 a 971, o de Saul 1051 a 1011. Tem algumas diferenças aí, mas são datas bem próximas, o que não vai mudar em nada, certo? Então, esses livros compreendem aproximadamente 130 a 135 anos de história, né? A importância é que Israel deixa de ser uma nação somente tribal, de tribos unidas, mais frágeis na sua liderança, cada tribo tem a sua liderança, e passa a ser uma nação governada por um rei, por um governo central na figura de um rei, passa a ser uma monarquia. Continua sendo uma teocracia, né? Israel sempre foi uma teocracia quando se formou em nação institucionalizada, porque é uma nação que tinha um rei, o Deus de Israel, Yahvé, só que ela deseja um rei humano, conforme as outras nações, e ela passa a ser uma monarquia, mas não deixa de ser uma teocracia. Tá? Ela continua sendo uma teocracia. Saul, na verdade, eu disse Raul, né? Reinou, né, aproximadamente 40 anos, e Davi, né, foi o rei que unificou Israel no período de 1011 a 971 a.C. O cenário geográfico, né? A nação de Israel se concentrava numa parte que se estendia aproximadamente por 144 quilômetros, na região montanhosa que ficava a tribo de Efraim ao norte, até a região montanhosa de Judá ao sul, tá? E entre 24 e 56 quilômetros do leste a oeste. E era uma cadeia de montanhas, né, aquele território que ficava entre 450 e 1000 metros acima do nível do mar.
quais eram as cidades principais ali daquela Israel que deixava de ser governada por tribos para ser governada por um governo central, por um rei. A cidade de Siló unificava o tabernáculo e era residência do sacerdote, tá? Do sumo sacerdote e dos demais sacerdotes. Ramá, que era a cidade natal de Samuel. Samuel nasceu em Ramá, mas foi levado a Siló quando chegou a idade do desmame. Já era um rapazinho, né? Naquele tempo, as crianças mamavam aproximadamente 7, 8 anos, tá? Belém, onde nasceu Davi. Hebrom, que foi a capital do reino de Davi, quando ele governou apenas a tribo de Judá, e Jerusalém, a cidade de Davi definitiva, a capital definitiva de Jerusalém. Por quê? Porque Davi a conquistou, a tomou dos jebuseus, por isso ela é chamada a cidade de Davi, por Davi ter sido essa pessoa responsável, né, que foi lá e tomou Jerusalém para a nação de Israel. Qual o propósito e mensagem do livro? O livro, ele não tem só um propósito histórico, não é? E, afinal, a nossa disciplina é Teologia dos Livros Históricos. Os livros históricos, eles têm realmente a importância histórica, mas eles têm uma mensagem teológica muito importante, certo? Tem dados biográficos, mas mas o objetivo principal é o teológico, né? Assim como o Gênesis apresenta a história do início da aliança com Abraão, Samuel vai abordar a história da aliança davídica, tá? Nós já vimos que tivemos a aliança abraâmica, que foi com a figura de Abraão, com a pessoa de Abraão, a aliança mosaica, que foi com a pessoa de Moisés, no estabelecimento da lei mosaica, e aqui nós teremos a aliança davídica, que é o estabelecimento de uma monarquia eterna, de um reinado eterno através de Davi e da sua descendência. Então, a ênfase dessas obras é da aliança, né? Da aliança de Israel com Deus, da aliança de Deus com Israel. E ela possui vários aspectos, tá? Mas o ponto principal é o estabelecimento dessa aliança davídica por Deus. O povo podia escolher reis, e o povo escolheu Saul, mas Deus escolheu Davi e a sua dinastia, né? Deus permitiu que o povo escolhesse o primeiro rei, né? Mas Deus permitiu, mas não aprovou a motivação do povo, né? Nem o conceito que o povo tinha de soberania, mas a instituição da monarquia por Deus foi através de Davi, tá? Nós temos que sempre ter em mente isso. Outra preocupação, né, do narrador dessas histórias, que contou, né, essas histórias tão importantes, era demonstrar que Davi, em nenhum momento, ele usurpou o trono de Saul, né? Deus rejeitou Saul pela sua desobediência, e a sua rejeição definitiva foi quando ele não cumpriu o que Deus mandou, quando ele foi guerrear com os amalequitas. Ele pegou despojos que não eram para ser pegos e não matou o rei, né? E é quando Deus manda Samuel ir lá dizer a Saul que o tinha rejeitado, que iria escolher um novo rei para Israel. Então, quem colocou Davi no trono foi Deus. Apesar de que Saul recusou-se a deixar o trono, e Davi passou 40 anos até conseguir ser rei de Israel, porque ele ficou sendo perseguido. Saul não aceitava, né? Até que Saul morre, né, nas mãos dos temidos filisteus, e aí Davi é levado a rei de Israel. Primeiramente, Davi reina
somente na tribo de Judá, nesse processo todo, né? E depois Davi vai reinar e vai unificar Israel, certo? Saul cometeu verdadeiras atrocidades, né? Culminando, inclusive, com a morte dos sacerdotes, né? Ele manda matar os sacerdotes, e isso é considerado, assim, algo terrível, né? Entre outras atrocidades que ele vai cometer para ficar no trono, tá? A diferença entre Saul e Davi, não é? É que Davi tinha sua natureza humana, mas Davi se recusa a esconder as suas fraquezas. E ele aceita os castigos vindos de Deus, né? Então, Davi tem esse coração aí, um coração muito bom. Qual é a situação religiosa daquele contexto, daquele tempo? O período começa com a idolatria e com a imoralidade ainda predominando em Israel, conforme está lá em 1 Samuel 7:3. Eli era fiel como sacerdote, mas deixou de honrar a Deus. Por quê? Porque Eli não disciplinou os seus filhos, conforme 1 Samuel 2:29. Os filhos eram sacerdotes, serviam no tabernáculo de Siló, mas com flagrante imoralidade e cobiça. Por esse motivo, então, Deus, Yahvé, proferiu julgamento contra a casa de Eli, dizendo que seria afastada do sacerdócio. Então, Deus rejeitou a casa de Eli como casa sacerdotal. Esse estado dessa religião superficial e de práticas imorais era evidente em todo Israel. E assim Deus disciplinou seu povo e permitiu aquela invasão dos filisteus. Por isso Israel sofreu muito nas mãos dos filisteus por causa da sua desobediência, não é, ao Senhor, e isso foi assim fundamental para que Deus então permitisse que eles sofressem nas mãos dos filisteus. Ainda continuando sobre a situação religiosa, o tabernáculo e a arca tinham estado em Siló, que ficava a 14 quilômetros ao norte da cidade de Betel. Desde os tempos de Josué até os dias de Eli, Siló foi escolhida para ser a sede do tabernáculo, consequentemente a sede da arca, que ficava no lugar santíssimo do tabernáculo. Quando Eli morreu, que houve todo aquele problema, né, com seus filhos, e ele foi morto, né? A arca foi roubada, né? E os itens que eram inseparáveis ficaram separados e permaneceram separados durante 75 anos. A arca só vai voltar, né? E aí ela volta agora para Jerusalém em 1000, né? No ano 1000 antes de Cristo, né? Quando Davi, né, vai resgatar a arca ali da aliança de volta ao território, né, e que poderia se considerar o território que a arca deveria estar. A arca deveria estar em Siló. Depois Davi conquista Jerusalém, né, e leva a arca lá para Jerusalém. Tem aquele texto muito famoso que ele entra em Jerusalém dançando à frente da arca. É uma passagem bastante bonita. O estado político, né? O estado político era de lideranças divididas, de uma anarquia geral, né, do tempo dos juízes. Desde que Josué morreu, a nação ficou sem liderança, né, central. Havia aqueles períodos de emergência que Deus mandava os juízes, né, e às vezes por governantes sacerdotais, como Finéias e Eli, né? Eli, como eu disse no começo da aula, exerceu também essa função de juiz quando era necessário, quando não havia nenhum juiz chamado, estabelecido por Deus. As opressões externas vinham dos filisteus, que fizeram nessa época a maior oposição a Israel, e também havia outros povos que atacavam, né, como a Síria. Também a gente vê que no final de Juízes houve uma grande guerra civil entre as próprias tribos de Israel, né? Os filisteus levaram a arca, né? Mas também quase todo o território que seria a Jordânia,
Hoje foi várias vezes quase tomado por eles esse território. E muitas campanhas de guerra foram empreendidas contra os filisteus, né, ali naquele período, que vai finalizando ali o livro de Juízes. Também, situação política, não é? Quem vai resolver toda essa questão, né? Na verdade, só vai ser resolvida, né, com as guerras entre Israel e os filisteus, quando Davi assumir o reino, né? Davi é quem vai conseguir realmente unir Israel, né, como uma força política e respeitada por todos os povos da região. É Davi que vai dar a Israel, né, essa posição política importante, que os povos passam a respeitar Israel. Ele também vai, em suas guerras, expulsar os filisteus, os edomitas, os moabitas, os amonitas e a Síria, e torna esses povos, né, vassalos de Israel. E também é ele que vai fazer um tratado de paz com a Fenícia. Então, ele é quem vai trazer a Israel essa posição, né, de uma nação respeitada, porque vai conquistar muitos territórios, vai vencer muitas batalhas, muitas guerras, e vai então trazer também despojos de guerras para Israel, tornando Israel uma nação economicamente próspera. Tá? E aí, voltando um pouquinho aqui para 1 Samuel, né? Ao longo dos primeiros capítulos de 1 Samuel, o autor vai traçar um nítido contraste entre o sacerdote, que era indisciplinado, o sacerdote Eli, e seus filhos ímpios, desobedientes, apóstatas, idólatras, né? E de outro lado, Deus vai mostrar o profeta Samuel, que tem um coração totalmente diferente, tá? Daquele sacerdote Eli, né, e de seus filhos. Samuel realmente aprendeu, né, a ser fiel a Deus, cresceu e continuou sendo essa pessoa que vai ser fiel a Deus, né, sempre, tá? Isso é muito importante a gente entender. Samuel, então, vai ser aquele que vai ungir os reis, tá? A sua importância vem também disso, né? Ele unge os 2 primeiros reis de Israel, a mando de Deus, né? Essa continuou a ser uma função especial dos profetas de Israel, né? Até João Batista, quando João Batista então apresentou Jesus, né, como aquele que Deus enviou, como o Messias. Era um homem de profundo caráter espiritual. Foi chamado para representar Deus na seleção dos primeiros reis, né? Então, Samuel tem essa importância aí fundamental, tá? Nós vamos falar também sobre a trágica figura de Eli. Eli era o sumo sacerdote, e ele simbolizava muito bem a condição em que se achava Israel naquela época. Ele vivia de uma forma sem piedade, tá? Sem poder ou sem disciplina pessoal. O sacerdote, né, que foi também governante, que foi também juiz, ele perdeu o sacerdócio por 2 motivos, referentes à soberania de Deus e à responsabilidade do homem. Primeiro motivo, que é referente à soberania divina, o Senhor tinha dado ao sumo sacerdócio a Finéias, que era filho de Eleazar, como sacerdócio perpétuo, né? E não a casa de Itamar, a qual pertencia a Eli. Então, esse é o motivo, né, de que ele não deveria estar ali como sumo sacerdote. O motivo humano, entretanto, foi a falha de Eli em disciplinar os seus filhos. Seus filhos tiravam proveito do sacerdócio para o seu próprio lucro, eram corruptos. E o Senhor atribuiu parte da culpa a Eli, porque Deus disse o seguinte: você não foi um bom pai, você não soube educar os seus filhos, então a responsabilidade é sua também. Por isso Deus tirou de Eli
o sumo sacerdócio. E aí levantou Samuel, né? E Samuel contrastava com Eli, né? Com a sua fidelidade a Deus, né? Como um homem que realmente era fiel a Deus, apesar de que também teve problema com os seus filhos. Eli e os seus filhos trouxeram extremo opróbrio a Israel, porque usaram a arca como superstição, num combate. E aí, quando eles levam a arca com essa finalidade supersticiosa, o que é que acontece? A arca foi perdida na batalha chamada Batalha de Afec, e a arca foi tomada pelos filisteus, né? E o nome dado ao neto de Eli, que é Icabode, se refere ao período, é isso que aconteceu em Israel, é esse período de Israel. A glória se foi de Israel, está lá em 1 Samuel 4:21. Caracterizava bem a nação, porque como os filisteus levaram a arca, eles levaram a glória de Deus. Isso significou que os filisteus também foram punidos, viu? Eles não ficaram imunes, não. Eles foram castigados porque levaram a arca da aliança, né? Ficaram cheios de úlceras, onde a arca passava, o povo adoecia, se enchia de feridas de úlceras, então os filisteus também pagaram um preço por isso, certo? Quanto à escolha de Saul, tá? Porque como é que se deu, né? A escolha de Saul como rei. A escolha israelita de um rei alto. Por que essa expressão? Porque Saul era bonito, era alto, se destacava lá entre os homens, né? E ele foi escolhido, foi permitida a escolha dele. Saul foi lá e ungiu a mando de Deus. Por quê? Porque ele era o modelo que o povo queria, certo? A indicação de Saul como rei foi uma característica ao consentimento interessante do Senhor, visto que a cidade e tribo de Saul, chamada de Gibeá de Benjamim, era a cidade de Gibeá que ficava na tribo de Benjamim, tinha sido quase destruída 3 séculos antes por sua imoralidade, certo? A escolha de Saul feita pelo povo, entretanto, refletia sua confiança mais na aparência física do que na força espiritual. Então o povo queria Saul por quê? Porque que Deus permitiu Saul? Porque Saul era um homem belo, era um homem que tinha muitas qualidades, né, em termos de servir ao exército de Israel, era um bom guerreiro, né, se destacava. Então o povo queria um rei assim. Então Deus disse: vocês vão ter um rei conforme vocês estão pedindo, certo? E foi lá e disse a Saul, vai lá e disse a Samuel, desculpa, e unge Saul como rei. E aí Saul é ungido como rei, mas vem aí os problemas, né? Há alguns anos, então, ele até que foi um bom governante, né? Quando Samuel envelheceu, né, vou ler aqui um comentário, o povo de Israel insistiu para que ele elegesse um rei como todas as outras nações, né, porque as nações que eles guerreavam contra tinham reis humanos. Os acontecimentos que envolveram a escolha de Saul para a posição demonstram que ele foi mais uma escolha do povo do que de Deus. Ao que parece, as pessoas valorizaram a aparência externa de Saul, conforme está lá em 1 Samuel 9:2, e não seu coração. Até mesmo sua coroação revelou o desagrado de Deus. Samuel mostrou que o povo havia rejeitado Deus ao pedir um rei. No entanto, a retumbante vitória de Saul sobre Naás, o amonita que ameaçou arrancar os olhos do povo de Jabes de Gileade, solidificou sua autoridade como o primeiro rei de Israel aos olhos do povo. Então, em Gilgal, a nação reuniu-se em torno do novo líder. E aí, Samuel, ele vai fazer um alerta, não é, contra a infidelidade nacional à aliança. No capítulo 12, né?
Ele demonstrou que a visão que Deus tinha do rei de Israel era totalmente diferente da visão que o povo sustentava. O alerta de Samuel, acompanhado por trovões e chuva, ameaçou a colheita de trigo. Com muito medo, o povo clamou: a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal de pedirmos para nós um rei. Então, dessa forma, o autor mostra com destreza que o pedido de Israel por um rei tinha motivações mais e aconteceu no momento errado. Saul era da tribo de Benjamim, não de Judá, pois Judá era a tribo messiânica prometida, como está lá em Gênesis 49:10. Deus também aguardava um descendente da 10ª geração do filho de Judá, Pérez, mas as pessoas ainda não haviam entendido isso. Então, Deus permitiu Saul. O que é que acontece com Saul quando ele assume o reinado? Os fracassos de Saul foram também decorrentes de fraquezas espirituais, como se evidencia em diversos acontecimentos de sua derrocada. Primeiro, ao defrontar com os poderes invasores filisteus, ele impacientou-se com Samuel e usurpou a função sacerdotal do sacrifício. Não cabia ao rei sacrificar. A Samuel, sim, não é porque ele estava exercendo o ofício de sacerdote devido à morte de Eli. Sedento por vitória, tornou-se egoísta nas exigências às tropas. Então ele começou a querer guerrear, não para que a nação de Israel fosse vitoriosa, mas para que ele fosse exaltado. O seu coração se encheu de orgulho. Depois de uma vitória parcial sobre os amalequitas, deixou de obedecer à ordem do Senhor para destruir todos, né? Ele supôs o seguinte: eu não vou destruir, vou levar o rei, vou levar os despojos, aí eu faço um sacrifício e Deus vai me perdoar, né? Mas não foi isso que aconteceu. Deus não perdoou e ainda mandou Samuel lá resolver a questão. E aí, as más escolhas, né, de Saul fizeram com que seu reinado se deteriorasse rapidamente. Por exemplo, né, usurpou, como eu já falei, as funções sacerdotais, tá? E o desejo dele de vingar-se dos filisteus, né, fez com que ele proferisse um voto precipitado, que quase custou a vida do seu filho Jonatas. Por fim, né, como eu já disse, a desobediência de exterminar os amalequitas fez com que Iavé o rejeitasse de vez como rei. E o confronto de Samuel com Saul, por causa desse pecado, enfatiza o ministério do profeta como mantenedor da aliança. Então, como estamos falando de teologia, Samuel tinha essa responsabilidade de manter a aliança com Deus, e a aliança era mantida através da obediência, algo que Saul não fez quando ele desobedeceu a Deus constantemente. Então, Samuel vai lá e comunica, né, a Saul que Deus o rejeitou, tá? E aí temos aqui uma importante parte do livro que vai de 1 Samuel 16 ao 31, que o tema é a eleição de Davi em detrimento de Saul, que é dominante nessa parte do livro, conhecida também como narrativa sobre Davi e Saul. Vai descrever a transição da casa de Saul para a casa de Davi, indicando o caráter superior de Davi em contraste com o caráter inferior de Saul. Esses comentários que eu estou lendo, tá? São desse livro aqui, né? A Essência do Antigo Testamento, dos autores Ed Winson e Gary Yates. Tá? Estou usando esses comentários aqui. Então, vamos seguindo aqui a nossa aula. Tá? Outros motivos para que Saul, né, expusesse, né, o seu caráter, que era falho, né?
um caráter duvidoso. Quando Davi foi bem sucedido, onde Saul falhara, este teve ciúmes. Quando castigado por Deus em virtude de seus erros, tornou-se amargo, em vez de humilde. Por isso ele ficou amargurado, triste. Davi foi lá tocar e cantar para ele. O trágico fim de Saul demonstrou a futilidade da mera aparência na execução da obra de Deus. O trágico fim de Saul tem o seguinte recado, O homem, escolhe pela aparência, E os homens ali de Israel escolheram pela aparência Saul, mas Deus escolhe através do coração, E assim foi a escolha de Davi, E os fatos, os acontecimentos que ocorrem em torno da escolha de Davi deixam claro que ele era a escolha de Deus como próximo rei de Israel. Era de Belém, da cidade de Belém, conforme está lá em 1 Samuel 16:1. Era da tribo de Judá e, portanto, ele estava em consonância com a promessa messiânica. A unção de Davi por Samuel, bem como a sua capacitação para ser rei, deixam claro que ele representava a escolha de Deus como rei. Em contrapartida, o Espírito de Deus deixou Saul e as forças demoníacas passaram a oprimi-lo, certo? E a escolha de Davi ela vai ser referendada, confirmada, com a vitória de Davi sobre Golias, lá no vale de Elá, Em contraste com Saul, que começou o reinado escondido na bagagem, Davi deixou sua bagagem de lado e enfrentou Golias. Foi corajoso, em contraste com a covardia de Saul, E aí Deus obteve vitória através de Davi, não de Saul. E é evidenciado também pelo fato que Davi não quis usar a armadura de Saul, que ele não conseguiu nem andar de tão pesada que era, certo? E Davi, então, ele vai reagir ao desafio feito pelo gigante filisteu, por quê? Porque ele vê que o gigante vai blasfemar várias vezes contra o Deus único, como Davi era muito fiel a Deus. E aí ele separa-se de Saul e vai sozinho com Deus e obtém essa vitória dramática, Porque ele está ali, ele e Deus, contra o gigante filisteu, e por isso ele tem sucesso naquela batalha, Então, ele é ungido como rei e a sua escolha, Ela é referendada, ela é confirmada naquela batalha ali contra os filisteus, E é um contraste, que há entre o alto Saul e o pequeno Davi, Deus escolhe um jovem pastor, a quem a sua própria família não considerava um candidato a rei, está registrado lá em 1 Samuel 16. Nem a família o considerava assim, até Samuel teve dúvidas. Quando Davi, então, derrota o gigante, que mantinha todo Israel acovardado, e quando ele chega, vê aquele gigante blasfemando contra o Deus único, contra Yahvé, e todos ali acovardados, inclusive o rei, é ali que ele fica inconformado, ele fica revoltado com aquela situação. A fé de Davi era tão grande que ele respondeu ao desafio de Golias. E ele ainda diz assim: darei todo o exército dos filisteus às aves e aos animais selvagens. Ele tinha certeza da sua vitória. Então, em contraste com Saul, que tinha ambição de glória na batalha, não. Davi, ele sempre quando ia guerrear, ele indagava ao Senhor antes de entrar em combate. Diferente de Saul, que queria glória para si, como a gente viu no começo da aula. E ao derrotar Golias, o maior problema de Davi não foi o gigante, não foi o exército filisteu, mas o maior problema e a maior tristeza, o maior desafio foi a dúvida e a descrença no acampamento de Israel.
E ele então livra-se daquela descrença para combater o gigante e todo o exército filisteu. Foi a sua fé contagiosa que ele usou, né, ali, né, para que houvesse então aquela derrota. E esse é um ponto bastante importante, né, para a gente estudar e a gente compreender. Davi, né? Porque Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, tá? Estimado por Deus. Porque Davi, né, foi usado por Deus não somente para estabelecer o seu reino, mas também para instruir a nação quanto à adoração a adoração e ao louvor que lhes são devidos. Tá? É uma característica de Davi é que ele nunca foi infiel a Deus. Ele nunca permitiu adoração a outros ídolos. Ele combateu isso em Israel, já que Israel vinha daquele período dos juízes altamente idólatra, né, a outros deuses, tá? E ele também usou as suas canções. Ele era um compositor e um músico, e ele usou essas canções, usou as suas músicas, né, todo o seu dom para levar ao povo também a exaltar a Deus, né? Quais eram as chaves dessa grandeza de Davi? Primeiro, ele tinha um profundo amor por Deus e dedicou-se à obra de Deus, tá? Tinha confiança em suas convicções e não se atemorizava com a descrença e o negativismo a seu redor. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que assumiu o trono real como servo de seu povo e não como senhor, como Saul havia feito. Porque Davi tinha consciência que ele era o rei humano, mas o rei de Israel era Iavé, tá? O único Deus. Davi tinha essa consciência. Em quarto lugar, em seu longo período de provação, ele aprendeu a esperar no Senhor e a deixar por sua conta quaisquer vinganças pessoais. Então, diferentemente de Saul, que saiu perseguindo Davi por praticamente 40 anos, Davi deixava com Deus as vinganças, né? Não ia atrás de vinganças. Aprendeu a delegar responsabilidades e a dar crédito àqueles que o serviam bem. Ele formou um exército, ele formou uma equipe, né? Apesar, em sexto lugar, né? Apesar de não ser perfeito em muitas coisas, mostrou uma capacidade notável de aceitar a própria culpa e reagir positivamente ao castigo do Senhor. Reconhecia os seus erros e pedia perdão. Ele sempre agiu assim, tá? O grande problema do reinado de Davi, tá, foi o seu pecado com Batseba, né? E aí o que é que vai acontecer, né? Ele deseja a mulher de um dos seus maiores guerreiros, que era o Urias, né? E ele então vai e se prostitui, né, com aquela mulher. E aí o profeta Natan vem e vai repreender Davi em nome de Deus e usa aquela história, né, faz aquela analogia, né? E o pecado aconteceu por quê? Ele olhou para a esposa do vizinho e esse olhar o conduziu à cobiça e o arrastou para o adultério. Levou-o a ser falso, a disfarçar, roubou a esposa de um oficial, dos principais oficiais seus, planejou o assassinato, não é? Foi uma conspiração contra um dos homens mais nobres de seu exército, porque Urias era alguém que era fiel a Davi, tá? E aí Deus manda o profeta Natan com a parábola, com aquela história, e vem consequências aí, não é? Deus, então, diz a Davi que a partir dali a espada nunca mais largaria a casa dele, né? Se separaria da casa dele.
E vem então uma consequência mais rápida, que é a morte do seu filho, né? Pois Batseba tinha engravidado daquela relação de adultério, né? E aí o filho dessa relação morre, tá? Mas Deus o perdoou quando Davi então confessou o seu pecado. Seguindo aqui, né? Qual outro problema, né? Que atingiu a família de Davi já como consequência de tudo isso? Um escândalo sexual o atingiu pesadamente quando o filho mais velho, Amnon, seduziu a irmã Tamar, né, a sua meia-irmã Tamar. Meia-irmã Tamar. Davi colheu também o que semeara, quando 2 de seus filhos foram assassinados por outros 2 filhos. Colheu as consequências do roubo da esposa de um homem, quando Absalão usurpou o reinado e envergonhou suas concubinas em público, né? E então as consequências humanas dos seus crimes renderam-lhe um alto preço a ser pago pelo resto da sua vida. Foi o que o profeta Natã profetizou: a espada jamais se apartará da tua casa. Mas uma consequência foi a graça de Deus para com Davi, porque ele se arrependeu profundamente do que fez, e Deus permitiu que Batseba tivesse um outro filho. E foi esse filho, Salomão, que recebeu o trono. O trono foi dado a ele, né? E importante a gente ler, né, estudar os Salmos 32 e 51, que vão revelar a grandeza de Davi ao confessar-se, ao humilhar-se, e a grandeza de sua reintegração ao serviço eficiente para o Senhor. Ele pecou, ele errou, mas ele pediu perdão, e ele então foi responsável, foi reintegrado ao serviço eficiente do Senhor, apesar da rebelião do seu filho, né? Mas Absalão, né, que usurpou o seu trono, mas ele conseguiu então retomar o reinado, retomar a sua posição e continuar, né, a sua função como o rei de Israel, tá? Davi, então, errou no seguinte ponto: em disciplinar corretamente seus filhos, assim como Eli, assim como Samuel, não é? Que nós acabamos não relatando aqui, mas Samuel achou que o povo tinha rejeitado a ele quando pediu o rei, e Deus disse para ele: não é a ti que estão rejeitando, é a mim, porque eu que deveria ser o rei deles. Não é a ti que estão rejeitando. Samuel achava que estava sendo rejeitado por causa do pecado dos seus filhos. E o que é que Davi, então, deixou como herança, né, para que Salomão seguisse ali à frente da nação de Israel? A compra do local do templo. Davi comprou o local do templo, tá? Davi também errou novamente quando ele fez o censo do povo, porque Deus disse para não fazer, mas ele fez. O problema do censo foi o orgulho, porque o censo servia para contar os homens, mulheres e crianças não eram contadas, e a importância de contar os homens era quantos homens, jovens, adultos eu tenho para que possam ir à guerra. Mas o motivo que fez Davi contar, né, fazer o censo, foi o orgulho de dizer: eu tenho um grande exército de muitos homens. E Deus viu que a intenção era essa, por isso que Deus reprovou o censo, tá? Mas, mesmo assim, depois do seu pecado, depois do julgamento por causa do censo, foi permitido a ele adquirir o local do templo no Monte Moriá, né? Embora o Senhor, né, lançou esse julgamento sobre ele, ele também demonstrou que a sua graça pode soterrar qualquer tragédia, né, quando a reação, né, ao castigo é positiva e penitente, que foi o que Davi fez, né? Pediu perdão. E nós estamos chegando ao final da nossa aula, vamos falar sobre a aliança davídica, né? Então, da mesma forma que a aliança abraâmica delineou bênçãos espirituais,
nacionais, territoriais e pessoais para Israel. A aliança davídica foi dada para elaborar o aspecto nacional com referência ao rei. Essa aliança com Davi, da parte de Deus com Davi, prometeu que os seus descendentes teriam os direitos do trono de Israel para sempre, e que a sua linhagem, por meio de Salomão, construiria o templo. Né? Então, não foi permitido a Davi construir o templo. Né? Alguns estudiosos dizem que a referência às suas mãos sujas de sangue seriam porque ele foi um grande guerreiro, guerreou muito, matou muitos, né? Muitas pessoas, e assim suas mãos estariam sujas de sangue. Outros estudiosos afirmam que as mãos sujas de sangue se referem, na verdade, a o que aconteceu na casa dele, né? O fato dele ter mandado matar Urias, o fato de que os filhos dele terminaram assassinando os outros, assassinando os irmãos. Então, toda aquela tragédia familiar, né, seria então o significado das mãos sujas de sangue. Mas, enfim, Deus não permitiu que Davi construísse, mas Davi deixou o terreno e deixou todo o material para que Salomão construísse o templo, certo? A importância, né, de Davi, né, é que serviu de base, né, para Mateus provar no Novo Testamento o direito de Jesus ser o rei de Israel em virtude de sua genealogia por meio de José. José era da tribo de Judá. Mas podemos dizer ou contestar, mas José não era o pai de Jesus, era o pai legal. José adotou Jesus como filho e era o pai legal dele, legalmente ele era o pai, né? E José remonta à época de Salomão e de Davi, né? E o Messias vem da raiz de Davi, vem da linhagem de Davi por meio de Salomão, né, fundamentada na fidelidade de Deus, né, aos homens, tá? Aqueles que ele fez a aliança. A importância desse livro, a importância teológica, né? Muitos temas, inúmeros temas teológicos repetem-se ao longo de 1º e 2º Samuel, a fim de sustentar os ensinamentos básicos da fidelidade à aliança. A soberania de Deus é um deles, tá? Quando Deus faz unilateralmente a transição de uma forma de teocracia para outra e eleva um humilde pastor ao auge do poder. Ou seja, nem a família de Davi, nem Samuel, nem ninguém naquele tempo acreditaria que um simples pastor de ovelhas, que não foi guerrear, provavelmente pelo seu físico, ficou para cuidar das ovelhas de seu pai, seria escolhido rei de Israel, não é? Então, o autor Yates, citando Berger, né, que é um outro autor, no livro A Essência do Antigo Testamento, ele vai observar que a trama narrativa de Samuel é tecida com os fios teológicos da Torá, os quais ele define como. Que fios teológicos são esses? Aliança, terra, presença divina e obediência a Deus. Os livros de 1º e 2º Samuel também explicam os cargos de profeta e rei e a conexão entre eles, tá? O profeta está acima dos juízes, o profeta está acima dos sacerdotes e reis, pois é um porta-voz de Deus. O vidente, que é chamado Roé em hebraico, torna-se o profeta, Nabi em hebraico, tá? Entenda-se aí que, então, a função de profeta, segundo essa interpretação, é como se fosse superior, né? Na verdade é superior. O vidente é aquele, talvez, esse significado que seja o aprendiz, e quando ele passa a ser profeta, é que realmente ele passa a uma função hierarquicamente, né, mais alta, né? Então, o profeta que vê o que está na mente de Deus e anuncia isso ao povo, chamando-o ao arrependimento e à fé. Então, isso é um assunto bem
importante. Em relação a essa aliança, né, davídica, tem a seguinte observação: os reis humanos prosperarão somente quando lhe obedecerem e cumprirem a aliança com quem? Com Deus. Então, o autor vai deixar claro, o autor do livro, Samuel, ou os autores, que somente o Senhor Jeová é o Rei Supremo em Israel. Somente o Senhor Jeová é o Rei Supremo de Israel. Segundo 1 Samuel 8, 6 e 7. 1 Samuel capítulo 8, versículos 6 e 7. Então, assim reis humanos prosperarão somente quando lhe obedecerem e cumprirem a sua aliança. Então, essa é a exigência. Eu permito que exista uma teocracia, um governo teocrático humano, mas eu sou o Rei Supremo de Israel e os reis só vão prosperar se me obedecerem e cumprirem a minha aliança. Então, a aliança continua a existir. Né? Agora, através, né, da linhagem de Davi. A cristologia no livro de Samuel. Existem duas referências a Cristo nesses livros, ambas relativas a Davi. Então, em Davi vemos o tipo de Cristo como rei. Uma profecia apresenta o Messias como semente da aliança prometida a Davi, a semente de Davi. Muitas relações típicas entre Davi e Cristo são vistas na unção, né? Davi é ungido rei, e nos dias da humilhação, como na posterior subida ao trono, para estabelecer o reinado. Né? Então, tanto Davi, né? Cristo é apresentado, é batizado, né, por João Batista ali, e depois, né, Cristo vai passar, né, por situações de humilhação, né, até que ele vai subir ao trono para estabelecer o reinado, e foi assim com Davi, que passou muitas humilhações durante todo o período que foi perseguido por Saul, né, mas que depois foi levado ao trono. O trono dele foi estabelecido. Assim, o trono de Jesus será estabelecido. Deus prometeu incondicionalmente a Davi as seguintes coisas, tá? Reputação, a terra, o descanso, a semente, o reino, o trono, a casa e a eternidade de todas essas promessas. A eternidade através de Jesus Cristo, o Messias. Cristo é profetizado de forma muito clara em 1 e 2 Samuel, na entrega da aliança davídica. As mesmas três promessas de reino eterno, trono e semente são feitas mais tarde com relação a Cristo, lá em Lucas 1, do 32 ao 33. A promessa de uma dinastia permanente é cumprida em Cristo, o filho de Davi. É assim que ele é chamado lá em Mateus. No texto de Mateus 21, 9, no texto de 22, 45. É o filho de Davi que se sentará no trono de Davi. De modo diferente dos outros reis davídicos, apenas Cristo cumpriria perfeitamente as justas exigências da aliança e traria o verdadeiro reino do céu para a terra no milênio anunciado e descrito em Apocalipse. Então, todos os outros reis, mesmo Davi, que foi considerado um homem segundo o coração de Deus, aí vem Salomão e os seus descendentes nessa chamada aliança davídica, eles foram imperfeitos. O único rei perfeito que trará o reino, estabelecerá o reino, né, do céu para a terra, anunciado em Apocalipse, é Jesus Cristo, tá? Então, essa é a cristologia contida no livro de 1 e 2 Samuel. E nós vamos, então, encerrar a aula, não é? Com essas observações da cristologia. E na próxima aula nós iremos estudar sobre os livros de 1º e 2º Reis. Fiquem na paz de Cristo. Deus os abençoe e espero que tenha colaborado, não é, com o aprendizado de vocês nesta disciplina.
Deus abençoe a todos. Amém.